Olá pessoal, mais uma vez muito bem-vindos ao canal. Se você já teve a oportunidade de assistir alguns vídeos anteriores ou já teve necessidade de regularizar alguma edificação, já sabe que esse processo se inicia pela solicitação do interessado. Mas você sabia que existe uma outra modalidade de fiscalização do Corpo de Bombeiros que se apoia no poder de polícia da instituição? Pois bem, se você já sofreu esse tipo de fiscalização, ou você é síndico, administrador de imóveis, proprietário, responsável pelo uso de uma edificação, eu recomendo que você assista esse vídeo que vale muito a pena. É um corte de um webinário que eu fiz com o ex-comandante do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, onde ele explica ali em aproximadamente 8 minutos, de uma forma bastante objetiva e sucinta, como que funciona esse processo. Então, feita a introdução, vamos ao vídeo? Gostaria de apresentar então o nosso convidado, um amigo na verdade. Somos da mesma turma da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, a turma de 89. Temos a carreira praticamente juntos no Corpo de Bombeiros. O Coronel Max Mena é oficial formado lá na Academia do Barro Branco, como eu disse, em 89. Engenheiro civil pela UNG, Universidade de Guarulhos. Possui mestrado e doutorado em Ciências de Segurança Pública. No Corpo de Bombeiros exerceu as funções de comandante de posto de bombeiros, equipamento, comandante de unidade. Trabalhou no Centro de Operações do Corpo de Bombeiros, ele foi chefe da Divisão de Tecnologia de Informação do Corpo de Bombeiros e como coronel foi comandante do Corpo de Bombeiros do Interior, comandante de bombeiros da região metropolitana e finalmente o comando do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Nada melhor do que falar com quem esteve agora comandando o maior Corpo de Bombeiros do país e é uma instituição bastante respeitada, não só no Brasil como no mundo, Vamos falar um pouco sobre a questão do embasamento legal, O Corpo de Bombeiros ele atua na fiscalização e nós sabemos que para atuar ele tem que estar embasado legalmente. Vou colocar aqui o item específico sobre fiscalização. Aqui no artigo 24 da lei estadual, ele fala como que o Corpo de Bombeiros realiza o processo de fiscalização. Então, aí você vai ter aí, por solicitação do proprietário, responsável pelo uso, ou pela obra, ou responsável técnico, quer dizer, ou seja, o interessado, por planejamento próprio, que você vai comentar conosco aí sobre isso, ou em cumprimento à requisição de uma autoridade competente, como sempre houve, que é uma determinação judicial para se fazer uma fiscalização, que é um caso bem específico. Em 2015, com essa legislação, em 2018, depois que ela foi regulamentada, surgiu uma nova forma de fiscalização, que é a fiscalização pelo planejamento do bombeiro. E aí eu quero a tua experiência aí, até como comandante do Corpo de Bombeiros, você explicar como que ela é feita, quais os critérios, se já teve algum caso que foi importante dentro dessa fiscalização. E eu vou deixar aqui só, enquanto você vai falando, eu vou deixar esse slide aí, depois aí eu foco em você, mas fala pra gente sobre essa fiscalização por planejamento interno, por favor. Olá, Luiz. É claro que todo poder, ele traz responsabilidade, ele traz a necessidade da transparência, ele traz a necessidade do rigoroso controle das pessoas que vão fiscalizar. Desde a promulgação do decreto que nos permitiu a fiscalização, foram tratadas portarias do comandante do Corpo de Bombeiros e que regulamentou, deu tratamento fino a esse tipo de atividade no Corpo de Bombeiros. Então, assim, vamos lá. Como é que a gente escolhe uma edificação para poder fiscalizar? A gente escolhe uma edificação para poder fiscalizar, segue algumas regras básicas. A primeira delas é se existe alguma denúncia muito bem fundamentada de uma situação que caracterize emergência. Ela é prioritária na fiscalização. Então a gente vai fiscalizar primeiro isso. Depois, quem tem poder de requisição, promotores, juízes, que mandam determinação para fiscalização e notificações. E a partir daí, sim, a gente vai partir para aquilo que é planejamento do Corpo de Bombeiros. Como é que surgiu esse planejamento? Então foram vários estudos que nós realizamos e aí volta novamente toda a análise estatística do Corpo de Bombeiros para dizer o que é prioritário. Então, na verdade, virou uma grande fórmula, onde nessa fórmula entrou
ocupação, incidência do incêndio, geração de vítimas. São alguns itens que fazem parte de uma grande equação e que gerou uma sequência daquilo que nós deveríamos fiscalizar. E hoje, por indicadores controlados através da controladoria do Corpo de Bombeiros, o poder é da autoridade regional, que é o comandante regional, parte deles o planejamento. Esse planejamento, claro, emergência vai ser feito na hora, a requisição de quem tem o poder de requisição, juízes, promotores, é colocado primeiro para poder fazer. A partir daí, os comandantes regionais, as autoridades de proteção contra incêndio regionais, elas definem um planejamento próprio com base nesses critérios que foram adotados pelo Corpo de Bombeiros. Ninguém sai no Corpo de Bombeiros sem uma ordem de serviço de fiscalização. Isso é absolutamente importante. Nesse momento tem síndicos assistindo, ou se não assistirem agora online, eles vão assistir depois, porque vai ficar no canal lá, vai ficar no YouTube, e eles vão assistir. E eles têm uma preocupação. Como que eles sabem que o Corpo de Bombeiros está fazendo essa fiscalização? De repente não podemos ter aí, como já tivemos no passado, oportunistas, né? Se intitulando bombeiros para fazer a fiscalização com outras intenções. Então, assim, uma orientação que você dá, já que você tocou nesse assunto, que não sai sem uma ordem, né? Como é que eles se protegem disso, Max? Vamos lá. Primeiro, o bombeiro está identificado por viatura e farda, né? A farda, tudo bem, ele até consegue falsificar, comprar alguma coisa por aí, sei lá. Mas viatura, aí já fica um pouco mais difícil. Ele tem a identificação da farda e ele tem a identificação da viatura. Além disso, ele vai com uma ordem de serviço de fiscalização. Essa ordem de serviço tem um QR Code, exatamente para que possa ser checada a autenticidade dela. Então, assim, sem problema nenhum. Chegou para fazer a fiscalização, tá bom, me dá sua ordem de fiscalização, vai lá, bate com a câmera no QR Code, se ela direcionar para o site do Corpo de Bombeiros, está tudo certo. Então, assim, isso faz com que... uma das grandes preocupações do Corpo de Bombeiros na execução do poder de polícia é exatamente fazer com que o bombeiro sinta-se supervisionado pelo seu sistema. É absolutamente importante. Nós vamos para lá para cumprir um papel necessário, seja ele na emergência, seja por poder de requisição, seja por planejamento próprio. Mas nós vamos lá para cumprir um papel junto à sociedade. É um papel que vai trazer mais segurança para o cidadão. E esse papel ele tem que ser cumprido com transparência absoluta. Por isso que foram criados vários processos dentro do Corpo de Bombeiros, exatamente para que a gente possa mitigar ameaças de não conformidades por parte do nosso próprio pessoal. Só para fechar esse assunto aí, né? Você tem caso em que essa fiscalização foi efetuada e foi muito importante que isso fosse feito? Não? Sim, nós temos alguns casos já de interdições temporárias. Nós só fazemos interdição emergencial. E para isso ela precisa ser ratificada pelo órgão municipal, que é quem detém o poder de uso e ocupação do solo. Já teve casos de locais de reunião pública abarrotados, onde nós somos chamados, mas assim, toda e qualquer interdição emergencial temporária, ela precisa ser ratificada pelo órgão municipal. Os grandes preocupações, Luiz, era não transformar isso numa fábrica de multa. Perfeito. Hoje, para alguém ser multado pelo Corpo de Bombeiros, ele tem que querer muito, cara. Ele tem que querer muito. Tem que pedir, pelo amor de Deus, né? Senão ele tem que pedir, pelo amor de Deus, para ser multado, senão ele não consegue. Ele tem uma primeira notificação, ele tem prazo para poder responder a notificação, ele tem prazo para poder se corrigir. Se ele não se corrigir, ele tem uma segunda notificação, né? Essa segunda notificação tem prazo para ele responder, tem prazo para ele se corrigir. Caso nada disso aconteça, ele tem outros processos, ele pode entrar com comissão técnica de autorização de adequação e ter mais prazo. Olha, para ele ser multado, o cara tem que pedir pelo amor de Deus. Então, assim, todo o sistema do Corpo de Bombeiros ele foi desenvolvido para que ele pudesse levar segurança para as pessoas. Não é interesse do bombeiro multar ninguém. Bom, meu amigo, então é o seguinte, eu queria agradecer muito a você ter aceitado esse convite, né? Você foi muito solícito aí, logo que eu falei, de pronto você falou, tô dentro, pô. Então eu fiquei feliz com isso. Forte abraço, Max, forte abraço a todos, fiquem com Deus, bom descanso a todos.